Finalmente fora do Z4 aí, pessoal. Vascão fez prevalecer o mando de campo. Vitória na raça, na garra. Aí, sofrido como sempre. Se não é sofrido, não é Vasco. E a gente saiu vitorioso desse jogo importantíssimo, importantíssimo mesmo, para essa luta incômoda que é o rebaixamento. Graças a Deus o Vasco aí venceu o Ceará. Uma partida muito traiçoeira mesmo. E poderia ali levar um gol a qualquer minuto. Teve alguns momentos no segundo tempo que o Vasco parecia que ia fraquejar aqui, as pernas estavam bambeando os jogadores. Aí acharam o gol, né? O seu Danilo Barcelos, que jogou horrivelmente mal, péssimo. Foi péssimo no jogo hoje. Mas fez o gol e foi o herói da partida e o melhor jogador da partida, porque ele fez o gol. Bom, primeiro tempo, o Vasco aí pressionou bastante, amassou o Ceará, até na posse de bola, mas não conseguiu fazer os gols. O Thiago Reis ali não conseguiu concluir a gol, tendo várias oportunidades, perdeu um gol inacreditável, apesar de o Bandeirinha ter dado impedimento, mas não estava impedido e certamente o VAR ia validar o gol. Aí, no primeiro tempo mesmo, o Rossi estava jogando bem, estava fazendo boas jogadas ali pela direita, mas o Vasco perdeu várias chances com o Marco Júnior, com o Marrone. Teve um lance bizonho do Marrone que ele não levanta a cabeça, é inacreditável, como um jogador do nível do Marrone não consegue levantar a cabeça na hora de tocar a bola. É o típico jogador fominha que só pensa nele mesmo e foda-se o resto. Mas chegou o segundo tempo, o Vasco voltou muito mal. A verdade seja dita, o Vasco voltou muito mal. E parecia que o jogo ia encaminhar para o empate ou uma derrota desastrosa. E fez o gol no rebote do Danilo Barcelos aí, né? O árbitro recebe o veredito lá do árbitro de vídeo e confirma. Ele não precisa ter revisão, ele não precisa conferir o lance no vídeo aqui dentro do estádio. Gol! O Bandeirinha chegou a assinalar um impedimento que parecia ser ridículo ele ter assinalado, dado esse impedimento, que rapidamente o VAR confirmou o gol, que não nos prejudicou. E o Vasco saiu vitorioso desse jogo e eu tô feliz demais, porque o Vasco tá trabalhando duro, a zaga tá de parabéns mesmo. O seu Oswaldo Henriques arrumou a zaga e o Ricardo Graça fica aqui meu pedido de desculpas, porque eu critiquei bastante esse jogador no início do Campeonato Brasileiro e o jogador se transformou, cara. O cara virou um zagueiraço. Tá jogando bastante, a bola não passa nada ali por baixo. Ele tá preciso em todas as jogadas e tá calando a boca dos críticos aí. Muito bom a zaga do Vasco. As laterais, para mim, é uma grande deficiência do Vasco. O Pikachu tomou muita bola nas costas ali, ia para frente, não voltava, jogando muito mal. Mas eu não vou criticar, porque o Vanderlei Luxemburgo arrumou esse time do Vasco. Palmas pro Luxemburgo, porque se não fosse ele, se fosse o Valentim, a gente estaria em último lugar com 1 ponto apenas conquistado contra o Avaí, porque de resto ia tudo pro saco. O Luxemburgo aí provou e finalmente o Campelo acertou, deu uma dentro, né? Porque acertou na contratação do Vanderlei Luxemburgo, que está mostrando serviço e arrumou esse time do Vasco, cara. Finalmente ele arrumou a casinha do Vasco e o Vasco tá nos trilhos. O meio-campo do Vasco parece estar acertadinho ali com os 3 volantes. Falta aquele homem de criação que a gente espera e que chega nessa pausa para a Copa América, que ele venha para vestir o 10 e ajudar o Vascão aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E também falta aquele 9, né? Porque o Thiago Reis é um jogador que faz lá seus golzinhos, mas dentro da partida, os 90 minutos, ele é um jogador que não contribui com quase nada, perde a bola facilmente, erra muito passe. E eu acho que ele deve ser emprestado para algum outro clube menor para pegar experiência, para depois voltar para o Vasco aí um pouco mais rodado, com um pouco mais de experiência, mais bagagem, e para ser o centroavante do Vasco. Eu acho que agora ele está muito imaturo e, no meu modo de ver, o Vasco precisa sim de um camisa 9 urgente.
Bom, os pontas aí, o Marrone, apesar de errar muitos passes, ainda é um pouco esforçado. O Rossi é aquela garra de sempre, aquela raça. Hoje mostrou muita habilidade, passando fácil aí pelos jogadores do Ceará. E fez um excelente jogo, apesar de no segundo tempo ele ter tido uma caída brusca, muito grande a caída do Rossi no segundo tempo. Mas ele não deixou de ser importante no próprio segundo tempo. É isso aí, pessoal. Muito feliz, Vascão fora da zona, agora é só alegria, espero que na volta dessa Copa América o Vasco volte 100%, volte bem, que para pelo menos chegar lá em Porto Alegre no jogo contra o Grêmio e fazer bonito, trazer pelo menos um pontinho aí pro Vasco, ou quem sabe a nossa vitória fora de casa, porque já tem um bom tempo que ela não vem. É isso aí, pessoal, tamo junto, saudações vascaínas a todos. Deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comenta aqui embaixo aqui o que você achou dessa vitória do Vascão e tamo junto, saudações vascaínas a todos aí, é nóis.